Você conhece aquela cidade paradisíaca em Pernambuco chamada de Porto de Galinhas? E você tem ideia o porquê deste nome? E qual seria a relação da cidade de Porto de Galinhas com a esquistossomose ou barriga d'água? Hoje aqui no Saúde na Veia. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo mestre em biofotônica, e hoje nós vamos falar sobre a esquistossomose mansônica, que acometem muitas pessoas, especialmente na cidade de Porto de Galinhas. Este parasita, o esquistossoma, ele é bastante antigo, a ponto de ser encontrado nas múmias lá no Egito Antigo. E é uma doença endêmica da região da África. E falando sobre a cidade de Porto de Galinhas, ela possui esse nome porque antigamente, para esconder o tráfico negreiro naquela região, eles colocavam as galinhas de Angola na parte de cima do navio e os escravos escondidos na parte de baixo. E aí quando eles chegavam, falavam: olhem, as galinhas estão chegando. Na verdade, eles estavam querendo dizer que os escravos estavam sendo trazidos para o Brasil. Junto com esses navios, vieram na água de lastro os caramujos da espécie Bionfalaria. Esse caramujo, ele conseguiu se espalhar na região da cidade de Porto de Galinhas porque no Brasil não existia predador para este caramujo, e assim ele acabou se disseminando nos canaviais da região na época da cana-de-açúcar. Só que o que não se sabiam é que dentro deste caramujo estava vindo um parasita, o tal do esquistossoma, que vai causar essa doença grave chamada de esquistossomose. A partir dos homens contaminados pela esquistossomose, o parasita acabou se disseminando pelo Brasil nos grandes ciclos econômicos, como na época do ciclo do ouro e também no ciclo do café. Ele acabou se espalhando pela região nordeste e pela região sudeste. Existem três principais espécies do esquistossoma, sendo o esquistossoma mansoni, que vai se localizar nas veias do intestino grosso e possui um ovo com um espinho lateral; o esquistossoma hematóbium, que estará presente no plexo vesical da bexiga, causando uma esquistossomose urinária. Ele possui um espinho terminal em seu ovo. E também o esquistossoma japonicum, que causa infecções na Ásia. E além de ser intestinal, o seu ovo ele é mais arredondado, com um espinho rudimentar, muito microscópico. O esquistossoma mansoni observamos no Brasil, na América Latina e na África. E o esquistossoma hematóbium encontramos na África e no Oriente Médio. Falando sobre o ciclo biológico e a morfologia dos vermes, o ciclo biológico vai começar por aquele indivíduo que já está infectado com a esquistossomose, onde observamos a presença dos vermes dimórficos. Esses vermes têm a forma diferente, que no macho existe um acetábulo, que é uma ventosa que serve para ele acoplar a fêmea no momento da cópula. Esse macho também possui uma ventosa oral para se fixar nos vasos sanguíneos. Os dois vermes são delgados e longos. A fêmea é um pouco maior, tem em torno de 1,5 cm, já o macho ele tem em torno de 1 cm. Porém o macho é um pouco mais grosso e possui o canal ginecóforo, que é o local onde a fêmea se acopla para este momento da cópula. Isso acontece a ovopostura. Esses ovos têm a estrutura anterior mais fina e a estrutura posterior mais alongada, e na estrutura posterior encontramos um espinho lateral, como você pode ver nesta imagem. E esses ovos possuem uma casca externa chamada de córium. Esses ovos são postados na veia mesentérica, ali próxima do intestino grosso, e por uma via ainda não conhecida, esses ovos acabam sendo expulsos para o intestino grosso e acabam saindo pelas fezes. É importante dizer que provavelmente esse espinho lateral do ovo do esquistossoma serve para gerar pequenas feridas nos vasos sanguíneos que acabam expulsando os ovos para o intestino. E a fêmea, ela vai botar em torno de 300 ovos por dia. Quando esses ovos alcançam um local com águas limpas, eles eclodem, gerando a primeira larva, que é chamada de miracídio. O miracídio é uma larva piriforme e ela é ciliada, possui diversos cílios que gera sua movimentação na água
procurando o hospedeiro intermediário, que é o caramujo Bionfalaria. Geralmente, o miracídio é atraído para o caramujo por meio de uma molécula quimiocinética que acaba gerando uma atração química do miracídio para o molusco. Este miracídio vai penetrar pela submucosa do pé do caramujo, contendo diversas ventosas e glândulas que liberam enzimas que facilitam na penetração e na infecção, e dentro do organismo ele vai ser transformado em esporocisto primário, que vai gerar sucessivas divisões mitóticas para aumentar o número de larvas. Vai haver uma próxima evolução transformando em esporocisto secundário, que é chamado de cercária. A cercária tem em torno de 500 micrômetros de tamanho. Ela também tem um formato piriforme com a presença de glândulas de penetração na sua estrutura. Mas a cercária é uma larva que possui uma cauda bem grande e bifurcada que facilita a sua natação nos meios aquáticos a partir do momento que ela sair do caramujo. Também com fototropismo, as cercárias geralmente saem do caramujo na presença de luz, geralmente em torno de 3.000 por dia, e vão ativamente nadar à procura do hospedeiro definitivo, que é o homem. As cercárias então vão penetrar pelo folículo piloso, especialmente dos pés e das pernas do homem, e da pele elas vão ter acesso aos vasos sanguíneos. Pelos vasos sanguíneos elas terão acesso aos pulmões, chegarão no coração esquerdo e através da aorta continuarão seu caminho até as veias porta-hepáticas do fígado. Na veia porta-hepática é onde acontece o amadurecimento da larva, que virou esquistossômulo. Este esquistossômulo que está transitando pelo corpo humano, ao chegar na veia porta-hepática, se transforma em vermes adultos, onde vai haver a cópula. A patogênese causada pela esquistossomose. Primeiro, a dermatite cercariana ou dermatite do nadador. Geralmente vai causar exantema e coceira no folículo piloso, no local onde houve a penetração da cercária. 2. Edema de pulmão pela presença do esquistossômulo, que pode gerar dificuldades respiratórias. 3. Edema de baço. Na presença dos parasitas, o baço vai trabalhar muito para produzir anticorpos para eliminar o parasita e vai acabar edemaciado. Na fase pré-postural, na presença do esquistossômulo, pode haver uma hepatite. Então a gente observa alguns sintomas como febre, tosse na presença do verme no pulmão, hepatite e dores musculares. O sistema imunológico, ao destruir os esquistossômulos e essa desintegração do verme, podem causar granulomas hepáticos e também granulomas pulmonares, que após o processo de cicatrização vão gerar fibrose hepática e pulmonar, diminuindo a ação fisiológica destes órgãos. Na fase aguda ou toxêmica, a gente observa a presença de uma hepatomegalia por conta dessa agressão generalizada no fígado, e essa hepatoesplenomegalia descompensada pelo aumento do fígado e do baço vai gerar a barriga d'água ou a xistose, que é a presença de uma ascite, o acúmulo de líquidos não metabolizados na cavidade abdominal do paciente. Com a liberação dos ovos no intestino, também pode gerar a formação de granulomas com deposição de fibrose ao redor desses ovos para impedir a agressão intestinal. Porém, a presença dos ovos no intestino podem causar úlceras, diarreia sanguinolenta ou a disenteria, cicatrizações teciduais no intestino, gerando a fibrose e a constipação intestinal. Isto é um quadro de esquistossomose que já está cronificando. E esta presença dos vermes ali na veia porta-hepática vai causar uma hipertensão hepática por conta desta fibrose e deste espessamento desta veia, que vai gerar a hepatoesplenomegalia. É importante lembrar que sempre que um micro-organismo estiver gerando lesões no organismo,
a capacidade de um reparo tecidual com fibrose, com a posterior perda de função, é muito grande. Então os vermes adultos copulando, eles geram lesões hepáticas, as fêmeas vão gerar lesões nos vasos sanguíneos na época de ovopostura, e esses ovos também vão gerar fibrose no intestino. Além disso, esses ovos que podem estar espalhados pela corrente sanguínea podem gerar inflamações nas artérias, as arterites, oclusões vasculares, que pode gerar a deficiência pulmonar chamada de cor pulmonale esquistossômica. Essa cor pulmonale vai gerar uma insuficiência cardíaca congestiva, o coração vai ter dificuldade de trabalho devido à baixa quantidade de oxigênio por conta dessas oclusões vasculares, podendo gerar cianose nos dedos, que são azul, arroxeamento devido a uma baixa perfusão sanguínea nos dedos, e também a hipoxemia, que é a baixa quantidade de oxigênio no sangue. Esses ovos também podem se instalar no cérebro, gerando granulomas fibróticos no sistema nervoso central. Se esses ovos ou esquistossomos chegarem nos rins, também podem gerar glomerulonefrite, glomerulosclerose com proteinúria, que é a liberação de proteínas na urina. Esses grânulos intestinais têm o formato de bulbos de cebola, devido à deposição de fibrose para conter o avanço desses ovos do esquistossoma. Na esquistossomose hematóbica, causada pelo esquistossoma hematóbio, a gente observa fatores urinários, como por exemplo granulomas e calcificações na bexiga, ureterites, litíase renal ou pedras nos rins, pedras na pelve renal, além de hiperplasia com possibilidade de necrose na mucosa da bexiga. Para o diagnóstico, exame parasitológico de fezes é utilizado o teste de Kato-Katz ou de Stoll para a contagem dos ovos. Também pode ser observada a presença desses ovos pela técnica de Hoffmann. Outra técnica possível é a eclosão química dos miracídios para observação desses miracídios a olho nu, e também os testes imunológicos através do teste de ELISA, procurando anticorpos anti-esquistossomose, técnicas de PCR, de imunofluorescência, técnicas de ultrassom e também o processo de intradermorreação. E lembrando que a esquistossomose é endêmica da região de Pernambuco, na região nordeste, porque às vezes existem pessoas que possuem a esquistossomose assintomática e essas fezes acabam indo para esgotos que desaguam nos criadouros onde estão presentes os caramujos. Então a construção de esgotos que acabam desaguando em leitos fluviais ou em leitos como lagos ou riachos pode favorecer que esses ovos do esquistossoma virem miracídio e encontrem o molusco. Além de que a principal técnica para evitar a esquistossomose é o saneamento básico, é a eliminação da possibilidade desses esgotos humanos virem a desaguar nos leitos hídricos. E geralmente as pessoas acometidas por esquistossomose são pessoas que trabalham com água. Por exemplo, as lavadeiras, os garimpeiros, os nadadores, os horticultores, e geralmente acomete a população branca a parda. Algumas técnicas para evitar a esquistossomose. Primeiro, o tratamento com antiparasitário para toda a população das cidades endêmicas, a construção do saneamento básico, o uso de molucicidas químicos para vir a matar o hospedeiro intermediário que está em excesso, no caso o caramujo, ou então o controle biológico, investindo em animais que vão se alimentar das cercárias, como os peixes, do miracídio, também os peixes, e também animais que se alimentam dos moluscos, como as aves de rapina. E para o tratamento são utilizados dois principais antiparasitários, como a oxaminiquina e também o praziquantel. Vou deixar aqui as dosagens geralmente recomendadas para a esquistossomose.
E se você está gostando, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e venha com a gente, venha nos acompanhar, porque eu trarei muito mais informações sobre a área da saúde. E se você gosta de informações, vou deixar aqui também o link do nosso Instagram para que você siga, que terá postagens paralelas aos conteúdos do canal. Seja bem-vindo, muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau!